No último vídeo a gente fez o blueprint nos cabeçotes, tiramos todas as irregularidades que o nosso bom senso permitiu, tá bom? De uma forma amadora, de uma forma caseira, sem um banco de fluxo, tá? Agora basta que a gente monte os cabeçotes no motor, e aí sim a gente poderia vir com o eixo de balancins original, montar e colocar o motor para rodar o quanto antes. O Rodolfo é um cara muito generoso e ele mandou pra gente as mesmas peças que ele mandou aquela vez para a Kombi, as peças que a gente ficou particularmente encantado, e são peças que absolutamente eu recomendo para vocês. Em primeiro lugar, uma bomba com entrada e saída, uma bomba com suporte do filtro integrado. Uma coisa é você ver uma foto num catálogo, num manual, num site. Outra coisa é eu instalo de 1 a 2 por semana em carros de clientes e realmente são extraordinárias, valem o investimento. O barulho do motor muda muito, tá? Então, primeira modificação que eu recomendo de longe é a bomba de maior vazão, seja com entrada e saída ou seja a de circulação. Outra modificação, sem dúvida, muito recomendada, que eu adoro fazer, são esses parafusos com a pontinha esférica, tá? Que é o que tem na Kombi. A gente não consegue imaginar a Kombinha sem isso daqui. A Kombinha assusta os outros carros quando ela acelera, isso porque ela está com um carburador simples por enquanto, tá? Só que além disso, o Rodolfo mandou também pra gente um jogo de balancins com uma relação de levante maior. Pô, Tonela, você falou isso já, mas eu não entendi muito bem o que seria isso. Muito bem, em relação ao balancim original que está aqui na minha mão, a gente nota, apesar de ser... Deixa eu tirar isso daqui, pera um pouquinho, Bianca. Pronto. A gente nota que a partir da linha do eixo, essa rótula da vareta, ela está um pouquinho mais próxima do eixo, e essa daqui do parafuso de regulagem, ela está um pouquinho mais distante. E essa relação de alavanca, por exemplo, se você tem a mesma medida dos dois lados do ponto de apoio, se você levanta uma unidade aqui, seja 1 milímetro ou 1 centímetro, você tem o mesmo no sentido oposto aqui, na direção oposta aqui. No caso o original, ele é 1,1 para 1, ou seja, se você levantar 10 milímetros, o comando levantar o balancinho assim, a válvula vai afundar 11 milímetros, tá? Esse daqui é o 1,25, ou seja, se você levantar os mesmos 10 milímetros, ela vai afundar 12,5, ou seja, 1,5 a mais do que com o balancinho original. Você vai falar, pô, Tonela, 1,5 milímetro não é nada, vamos dizer na proporção aqui, é muito. Na verdade é 15% se você for considerar o original, é 15% a mais praticamente, e isso melhora o fluxo dos gases ali no cabeçote. Existe uma versão mais nervosa ainda, que é o balancinho com um levante de 1,4 para 1, ou seja, para cada 10 milímetros que ele tiver de levante, ele vai afundar a válvula 1,4. A gente vai optar por essa versão mais conservadora, mesmo porque a gente não tem nada radical aí pro Fusquinha da Kátia. Então, voltando aqui, Bianca, o que eu vou precisar fazer? A mesma coisa que na outra ocasião, desmontar o eixo de balancinho antigo. Com um detalhe, o que a gente vai aproveitar daqui? Quase nada. A gente vai aproveitar as porcas M8 por 1 de passo, é uma rosca fina, vamos dizer assim, M8 por 1. Você pode comprar isso daqui, o Rodolfo tem para vender separado também. E a gente vai aproveitar esses quadradinhos aqui, tá? Só isso. O resto a gente vai guardar. Então eu vou fazer essa desmontagem, vou fazer toda essa preparação, que eu acredito que a gente já fez da outra vez. Vocês já sabem muito bem como desmonta um eixo de balancins, como separar as peças, para a gente poder adiantar isso. Outro detalhe que eu vou fazer, esse balancinho ele foi forjado para que você use o parafuso original a princípio. Como a gente vai usar esse parafuso com a esferinha, eu vou fazer o mesmo desbaste aqui no esmeril que a gente fez no caso do motor da Kombinha da Bianca. Bom, já esmerilhei aqui a parte de baixo dos balancins novos.
tá? E ó, se você está assistindo o meu vídeo, eu peço agora que você coloque o fone ou então abaixe bastante o som, porque eu vou falar uma coisa muito bacana, mas é perigoso outras pessoas ouvirem. Todas essas modificações que a gente está fazendo, você não precisa contar para ninguém, tá? Se você pertence a um clube, alguma coisa que o pessoal gosta de ficar dando palpite na tua vida, isso aqui é tudo coisa que fica escondida e você pode deixar escondida dentro da tampa de válvula original e ninguém vai ficar sabendo porque que teu Fusquinha tá com um desempenho e um barulho tão bom, tá? E você não precisa falar o que você colocou, você fala simplesmente que você aprendeu a regular vendo nossos vídeos, alguma coisa assim, mas não precisa confessar que você está usando peças que não tem o símbolo da Volkswagen, porque esse balancinho aqui é um 25, ele não tem símbolo nenhum, tá? E porque senão o pessoal pode acabar te maltratando, tá? No vídeo da Kombi a gente já explicou como é que você vai fazer a regulagem. Aqui você só tem que colocar uma série de arruelas, tá? Entre o balancinho e o apoio aqui. Então como é que a gente faz? Eu não vou fazer todo o procedimento, porque isso daqui é uma coisa que já está bem explicada no vídeo da Kombi, mesmo porque a gente tem outras coisas mais importantes para explicar hoje. Eu entendo que se você está vendo isso é porque você gosta dos nossos vídeos e você já assistiu o vídeo você já acompanhou toda a Kombi, agora está acompanhando o Fusquinha da Kátia. Caso você não tenha acompanhado os vídeos da Kombi, é um bom momento agora para que você acompanhe, tá? É um ótimo momento. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu estou colocando os balancinhos, não vou apertar completamente, estou colocando as arruelas de encosto aqui, porque eu vou medir com o paquímetro a folga que existe entre esse quadradinho de apoio e os balancinhos. Não vou ser tão detalhado aqui igual a gente foi no da Kombi, não vou nem mostrar como é que a gente vai fazer, só vou dar uma explicada por cima. Primeiro que o parafuso, apesar de ele ser esférico, mesmo que você não tenha o esférico, é conveniente que você deixe ele fora de centro em relação à válvula, tá? Então, por exemplo, olhando esse daqui, se ele estiver bem em cima da válvula, e quando eu digo bem em cima, é no sentido de estar concêntrico com a válvula, isso daí não é legal, porque normalmente quando o balancinho vai acionando a válvula devagarinho, ela vai girando, tá? Então ele tem que ficar um pouquinho deslocado para o lado. Isso tem desenhado no Conheça Seu Volkswagen ou até mesmo em qualquer manual americano, tá? Então esse é o primeiro ponto que você vai tentar. Mostra aqui, Bianca. Mostra aqui. Aqui tá a haste da válvula, tá? Você não vai apoiar o parafuso exatamente aqui no meio e nem aqui na borda. Você vai tentar apoiar ele aqui, mais ou menos, para que devagarinho ele vá girando. Então o que a gente vai fazer aqui com esse eixo de balancinho novo? A gente vai medir a folga total lateral que existe aqui, tá? A folga total, dá uma folga de 0,10 a 0,15, tá? Com esse monte de arruela que veio aqui para calço, caso essas aqui sejam insuficientes, você pode usar as arruelas que você tinha no teu eixo de balancinho original. E você vai definir de que lado que você vai colocar as arruelas, de forma que você visualize o parafuso mais ou menos naquela posição que a gente falou. Tonela, eu preciso tirar o cabeçote para instalar isso? Absolutamente, você pode fazer isso com o cabeçote no lugar. Você pode inclusive fazer o ajuste do teu eixo de balancins num cabeçote, caso você ache mais conveniente, num cabeçote separado que você tenha ou não. Ou então você pode simplesmente tirar a folga e ir lá embaixo do motor e olhar se está de acordo. Aqui, por exemplo, ó, a gente percebe que se a gente colocar todas as arruelas desse lado, a gente vai deixar ele deslocado demais para cá. Então aqui a gente vai precisar dividir para que ele fique mais ou menos no meio, tá? Qualquer dúvida, você veja o vídeo da Kombi, que eu fiz esse tipo de ajuste, marquei eixo de balancinho por eixo de balancinho e balancinho por balancinho, expliquei aonde eu ia colocar as arruelas. Dessa vez eu não vou fazer isso porque eu considero que você que está assistindo esse vídeo, você já passou por aquela fase, você já está, vamos dizer assim, preparado para o que a gente vai mostrar hoje.
Bom, então da mesma forma que a gente fez na Kombi, eu consegui tirar a folga, deixei mais ou menos entre 0,15 e 0,20 a lateral em cada um dos balancins. Tá? A mesma coisa para esse daqui. No final você observa que as arruelas elas acabam praticamente caindo sempre na mesma posição, tá? E agora o que a gente vai fazer? Tudo isso que eu fiz eu não precisaria, deixando claro para vocês, não precisaria estar com o cabeçote fora. Você pode comprar o eixo, você pode comprar os balancins se você quiser. Se você quiser, você pode usar o seu original, fazer todo esse serviço que a gente fez na Kombi, mas ter o cuidado só de tirar a folga, igual eu já expliquei na época da Kombi, tá? Como aqui a gente tem outras coisas que eu quero mostrar, a gente acabou não mostrando essa parte para o vídeo não ficar muito chato. Agora a gente vai lá pro motor. Bom, depois de eu já ter acertado os balancins daquela forma, independente do tipo de eixo de balancins que você vai usar, como a gente fez o blueprint no cabeçote, chegou o momento de eu montar. Claro que é muito tentador a gente olhar esses prisioneiros 10mm, saber que eles não são os ideais, os corretos para a gente usar com o kit do moderno, mas da mesma forma que na Kombi aqui foi montado desse jeito. Então essa é a diferença do mundo real para o mundo dos sonhos do Rambo do teclado, tá? Onde dá tudo certo, onde tudo é de acordo com as especificações. Aqui, claro, se eu fosse abrir o motor, eu ia colocar tudo para 8mm, igual o tal da Kombi da Bianca. Mas a gente não vai abrir o motor, porque a proposta inicial era mostrar para vocês todas as modificações de performance que você pode fazer sem abrir o motor. Então a gente vai resistir, apesar do meu voto ser único nesse sentido, eu ter perdido para a Bianca e para o Rodolfo, que para eles dependia, se dependesse deles esse motor já estaria todo em pedacinhos, tá? Mas isso vai ficar para uma próxima ocasião e provavelmente para um próximo motor. Certamente não vai faltar vontade nem da Bianca e muito menos do Rodolfo, e claro que também não minha. Então aqui, agora vem a parte que eu considero bacana, que a gente não teve oportunidade de mostrar na época da retífica do Fusca do Virgílio, do motor do Zé de Mello, e também no caso do motor da Kombi, como simplesmente a gente fez aquela troca e não mexeu em válvula nem nada, a gente só trocou o eixo de balancins, também não fazia muito sentido a gente mostrar. Notem que eu voltei a minha chapinha original do cilindro, porque a gente acabou esquecendo que a gente ia precisar da chapa inferior aqui no mesmo modelo que a gente montou da Kombi. A boa notícia é que como a gente vai montar as capas retráteis, mais tarde a gente pode colocar. Então aqui eu vou encaixar o cabeçote. Tá? Agora que ele está encaixado, eu vou colocar as arruelas aqui, que eu peguei umas melhores lá com o seu Chico, com o Fernando e com o Marcos, e a gente vai usar as porcas originais. Como os prisioneiros são M10, a chave que você vai usar aqui é uma 15. Eu estou só encostando as porcas antes de dar o aperto verdadeiro. Deixa eu ver se aqui vai alcançar, vai. Só encostando um pouquinho para depois a gente poder dar o aperto final. Já encostei os 8 parafusos, as 8 porcas do cabeçote. Segundo o livro Conheça Seu Volkswagen, o torque aqui é de 3,2 kg por metro, que dá mais ou menos 32 newtons por metro, tá? E se você vier aqui nesse outro livro que eu segui, mas que os Rambos do teclado ficaram muito bravos na época, mas a informação é basicamente a mesma. Afinal, não é a opinião de um cara que está atrás de um teclado digitando. Isso daqui é a fábrica que determina. Tá aqui, ó, em libras por pés. Não é isso que a gente vai usar. A gente vai usar esse daqui, ó, 3.2, tá? Mas por que eu vou usar isso? Porque o meu prisioneiro é de 10mm. Se ele fosse de 8mm, eu usaria menos torque. Então eu vou usar 3,2. Da época do motor do Zé de Mello para agora, eu fui presenteado pelo meu amigo André, que eu quero agradecer agora no vídeo, porque na verdade a gente vai ter oportunidade de mostrar agora, apesar de eu já ter usado ele algumas vezes.
Ele me deu um torquímetro SATA, porque ele viu a dificuldade que a gente passou com aquele. E esse daqui é bem mais preciso. A Bianca vai mostrar bem aqui perto. Vamos colocar 3,2 então, Bianca. Aqui é o 0, tá? Aqui é o 0. Então aqui eu vou virar 1, 2, 3. Aqui já está em Newton por metro, então você não precisa se preocupar. Virei aqui, eu estou em 20 newtons por metro, ou seja, quase 2 quilos por metro. Vou virar mais uma vez, vai para 30 newtons por metro. Aqui 31 e 32, tá? É aqui que a gente vai fazer o ajuste, ó. É uma ferramenta diferente do que aquela. Aqui eu vou colocar o meu soquete 15 e a gente vai vir aqui para apertar segundo o Conheça Seu Volkswagen. Aperto inicial, que foi na verdade aquele que eu já dei aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Primeiro para pegar a parte de baixo do cabeçote e colocá-la para baixo. Depois 5, 6, 7 e 8. Então você aperta primeiro nessa linha alternando e depois nessa. Isso daí eu já fiz com a barra de força. Agora a gente vai fazer com o torquímetro, mas mesmo assim ficando bastante atento com os prisioneiros, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Primeiro o 1. Pronto. Agora o 2. O 2 é desse lado, dá um minutinho. 2. Pronto. Agora o 3, que é esse daqui. Pronto. O 4, que é esse daqui. Pronto. O 5. Pera aí, Bianca, deixa eu vir desse lado aqui. O 5 tá aqui, ó. Não, fica mostrando. Pronto, 5, 6 aqui. Então a gente apertou em cruz aqui, agora a gente vai apertar em cruz por fora. 6, 7 aqui. 7 e 8. Pronto. Esse cabeçote já está montado. Agora eu vou virar o motor aqui no suporte. A Bianca pode até mostrar isso, porque o suporte é fantástico. Se a gente tivesse um suporte desse na época do Zé de Mello, tudo teria sido mais fácil. E esse suporte, você poderia me dar um suporte da NASA, que eu não ia ficar tão feliz em usar um suporte que o seu Chico provavelmente trabalhou por algumas décadas. Provavelmente ele trabalhou desde até de antes eu nascer, se não nesse suporte, mas num suporte parecido. Então eu lembro que quando eu ganhei o suporte, o Fernando ainda falou: pô, mas você pode dar uma pintada aqui, não sei o que. Pelo amor de Deus, ele vai ficar exatamente como ele tá, porque pra mim é um motivo de orgulho poder usar um suporte desse, o suporte do seu Chico. Então agora eu vou virar aqui, ó. Ó, muito melhor, né? Não precisa fazer esforço nenhum. Aqui eu aperto. Aqui tem um pininho que na verdade a gente usa o parafusinho que caiu ali para travar. Agora a Bianca vai dar uma pausa porque eu vou ter que tirar essas porcas aqui, que elas estavam aqui pra gente eventualmente, se virasse o virabrequim, não mudar da posição. De qualquer forma, eu não preciso mostrar apertando esse cabeçote. A única coisa que talvez eu não tenha dito: a superfície aqui do cilindro tem que estar absolutamente limpa, para que você de repente não tenha uma carbonização aí prematura. Cabeçote do cilindro 3 e 4 já montado, a Bianca vai subir. Aqui a gente tem uma polia com algumas marcas de referência que eu fiz e que vocês já vão entender, pelo menos a intenção é essa. Aqui a Bianca vai vir por cima. Eu vou voltar naquele ponto que eu comentei, que eu pedi para o Marcos da retífica deixar todas as hastes da mesma altura. Quando a gente estava na retífica, ele colocou a régua, apesar de não ter dado para focalizar muito bem,
tá praticamente menos do que 0,20 de diferença de uma para outra, o que eu considero excelente no mundo real, tá? Então agora, teoricamente, claro, não esqueci as capas de tucho, a gente vai usar as de nylon. Teoricamente agora é só a gente montar o eixo de balancins com os balancins 1.25, tá? A grande questão é que existe uma coisa que a gente vai traçar alguns esboços agora para tentar, dentro da nossa realidade de fundo de quintal, otimizar ao máximo a montagem e a geometria desses balancins. Eu já preparei um eixo de balancins com a válvula de admissão do cilindro número 1, ela é a única que tem um parafuso. E eu coloquei um parafusinho convencional nela, não é o parafuso esférico nem nada. Aqui na minha mão eu fiz também o desenho de um balancinho de lado. Eu espero que vocês estejam visualizando o balancinho aqui. Para quem não visualizou, o balancinho está aqui já com o parafusinho, acho que vai ficar bem melhor a explicação desse jeito. O que seria a geometria do eixo dos balancins? Independente de uma revista onde você possa ter visto isso, independente de alguma coisa, você tem que considerar que a geometria vem dos gregos, não foi inventada pelo Ferdinand Porsche ou por ninguém que inventou o motor refrigerado a ar, tá? Então a gente, antes de estar discutindo a experiência particular de alguém relacionado à geometria ideal dos balancins, a gente vai dar vamos dizer, alguns conceitos da geometria básica que eu acho que a partir daí você consegue deduzir, ou melhor, intuir como deve ser feita a regulagem. Simplesmente porque no momento que você fala ou você faça uma pesquisa, o que seria aí a geometria dos balancins, aparece uma lista enorme de peças, tá? Ó, você vai usar uma vareta tal de regulável, você vai usar isso, você vai usar aquilo. Muito bem, se você comprar tudo aquilo, você consegue fazer, mas no nosso fundo de quintal aqui a gente vai ver o que a gente consegue fazer para essa nossa realidade, para esse motor, para tentar otimizar a geometria. Mais do que isso, a gente vai entender de fato aonde a gente precisa mexer e o que a gente precisa fazer, porque senão você acaba fazendo um monte de coisa e acaba chegando no ponto ideal. Então você imagina a seguinte situação, isso aqui é a vareta, tá? Ela vai ter um curso fixo para cima ou para baixo aqui. Esse curso você jamais vai alterar, você não consegue alterar. Por outro lado, você consegue alterar teoricamente o comprimento da vareta. Você pode usar uma vareta mais comprida, você pode usar uma vareta mais curta, desse tamanho, e assim por diante. Mas eu gostei da minha varetinha original, então a gente vai ficar com ela aqui. O que eu estou tentando passar aqui, antes da gente ir para o motor, é o conceito geométrico que está por trás do que a gente pretende fazer. Então você imagina o seguinte, que aqui é a haste da válvula que está envolta aqui pela mola, tá? Então o teu balancim, ele vai se apoiar aqui, em algum momento ele vai apertar a válvula e ele vai fazer esse movimento, porque a válvula vai estar abaixando. Na verdade aqui, de acordo com a teoria da relatividade, a válvula está abaixando, mas o balancim está girando em torno do espaço para fazer com que ela abaixe, tá? O mundo inteiro está girando em torno da válvula, mas ela está abaixando. Então você imagina que numa determinada situação, eu quero que vocês prestem atenção no parafusinho agora, numa determinada situação existe um ângulo entre o parafuso e a válvula, em algum momento esse ângulo deixa de existir, fica zero. Essa situação mecanicamente é ideal porque você tem a menor perda de energia mecânica, porque você imagina que se você está trabalhando num ângulo, você vai ter um vetor da força para cá, mas a válvula você está acionando para cá, tá? Então você acaba tendo um desperdício aí de energia mecânica. Ao mesmo tempo, você faz... Eu sei que é uma vareta isso daqui, mas finja que é uma válvula. Ao mesmo tempo que quando você empurra ela de assim, você força ela assim, e quando você empurra ela para cá, você força ela para cá. Então existe sempre uma carga lateral na haste da válvula que ajuda você, ajuda não, te prejudica quando você gasta a guia, tá? Quanto menor for esse ângulo, menor é a carga lateral, menor é o desgaste, menor a perda de energia que você vai ter com
cargas laterais aqui e melhor, teoricamente mais estável funcionamento. Por isso que a gente vai querer usar os balancinhos, os eixos, os parafusos esféricos. Por isso que a gente está usando aquele eixo tirando a folga lateral, para evitar o desperdício de energia. A grande questão é que só num determinado momento esse parafuso vai estar exatamente alinhado com a válvula, com a haste da válvula. Ainda assim ele não vai estar alinhado, porque a válvula vai estar aqui, ele vai estar pegando mais ou menos aqui, porque ele fica fazendo com que ela gire, tá? Mas da mesma forma eles estão seguindo linhas exatamente paralelas, mas isso só em um pequeno momento aí do movimento do balancinho. Então você imagina a seguinte situação: se você começa com um ângulo muito pronunciado aqui e termina com a válvula acionada sem o ângulo, isso daqui está colocando muito esforço na válvula. A mesma coisa se você faz o contrário. Se você começa com ela retinha e depois você faz esse movimento, você está nessa situação ideal, na situação de repouso, mas depois você colocou muita carga na válvula por esse ângulo. Então, o ponto de partida para a gente imaginar uma situação ideal, uma otimização aí do balancim, é você imaginar que ele vai ficar um pouquinho assim, exatamente na metade do curso da válvula, ele vai ficar alinhado, e no final do curso da válvula talvez ele fique um pouquinho assim. Ou seja, você pega a linha média, que é a que nos interessa, coloca metade do ângulo indesejado para um lado e metade para o outro. É muito melhor do que você fazer o final de curso do balancim, tá na linha ideal e depois ele ficar assim. Ou então ele ficar regulando a folga de válvula assim e depois ele fazer esse movimento. Na teoria é muito fácil. Agora a gente vai ver na prática o que a gente consegue fazer. Essa é uma vareta do Pascoal, tá? Do Fusquinha do Pascoal, sempre vai ser o Fusquinha do Pascoal, não adianta. Um abraço, Pascoal, que visitou a gente essa semana e visitou o Fusquinha também, está muito feliz com o que a gente está fazendo nele. Essa daqui faz parte daquele jogo de varetas que o Virgílio comprou para o Zé de Mello. Não conseguimos usar e a gente vai tentar usar agora no Fusquinha da Kátia, tá? Por que eu vou tentar usar ela? Porque ontem a gente finalizou a montagem do cabeçote ontem, mais ou menos esse horário, umas 5, 6 horas da tarde. Aí a gente desligou a câmera e fiquei discutindo com a Bianca até umas 9 da noite. Infelizmente tem coisas que são chatas e não dá para mostrar, então a gente tentou criar, vamos dizer, um roteiro para tentar passar a teoria que a gente quer sem muita tentativa e erro, porque senão vocês desistem de assistir o vídeo. Então, essa vareta, ela é 1 ou 2 milímetros mais curta, Bianca, por cima agora, por favor, aqui. Ela é 1 ou 2 milímetros mais curta do que a que estava no Fusquinha do Pascoal, do que as originais da Volkswagen. E eu vou usar ela porque ontem a gente fez uma série de testes e ela vai ser o nosso ponto de partida. Além da vareta do Zé de Mello, que ele acabou não usando, a gente tem esses calços que acompanham aqueles parafusos esféricos. Não está instalado no momento, mas é o que a gente vai usar mais para frente, tá? E vocês já vão entender. Primeiro vamos montar para vocês visualizarem no motor. Ponto morto superior, fase de explosão do cilindro número 1. Aqui eu vou pular essa etapa porque eu acho que a gente já discutiu isso bastante, tá? Vou pegar a vareta do Virgílio, vou colocar aqui e eu vou montar o eixo de balancins que eu preparei sem absolutamente nenhum calço embaixo, apesar de que a gente sabe que quando a gente vai usar o parafuso esférico, eu já esmerilhei aqui, a gente vai precisar usar o calço, porque a ideia quando você esmerilha aqui é abrir espaço para aquela esfera, tá? E ao mesmo tempo, como essa parte vai ficar mais alta, se você não levantar o ponto de apoio de todos os balancins, em um determinado momento, de repente a vareta vai ficar muito comprida. Então, para facilitar a sua instalação, eles mandam calços. E vocês o que a gente vai tentar fazer é o seguinte: quando usar calço, quando mudar o tamanho da vareta ou quando trabalhar aqui embaixo. Eixo de balancim montado. Apertei aqui as duas porcas para a gente ter uma firmeza aqui no conjunto. Único balancim
que tá com parafuso de regulagem de válvula é esse, ó. Vocês podem notar que esses aqui estão soltos, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou tirar completamente a folga desse balancinho aqui, ó. Como é que eu vou tirar? Vou encostar esse parafuso. Vou encostar esse parafuso na válvula até que eu não consiga girar a vareta com a mão. Vem aqui me mostrar desse lado, Bianca. Ó. Tá? Até que eu não consiga girar a vareta com a mão. Próximo passo. E agora eu já quero deixar muito claro. Bianca, mostra ali, ó. A gente tá no quintal de casa, pode mostrar. Mostra a Chiquinha lá se coçando, cheia de pulga. Isso daqui não é uma oficina, tá? Eu tô no quintal da minha casa, vou usar as ferramentas que eu tenho à minha disposição. Tonela, o Zé Turbininha usou o relógio comparador. Eu não tenho um relógio comparador, tá? Não tenho um relógio comparador. Mas à medida que eu vou tirar, eu vou tentar tirar com o máximo de precisão possível, tá? Então eu vou apoiar uma régua aqui. Qual que é a primeira medida que eu quero saber? O que eu preciso saber? Eu preciso saber a distância da válvula completamente fechada e a distância da válvula completamente aberta. E eu não preciso pegar exatamente no balancinho, eu não preciso pegar exatamente ali no centro, porque a gente está lidando com um ponto médio de valores. Então, na verdade, eu vou pegar aqui, ó, exatamente aqui. Primeiro deixa eu posicionar essa régua bem igual a gente fez ontem. Eu não vou tirar a medida agora, porque essas medidas a gente tirou, eu e a Bianca me ajudando, com o máximo de tranquilidade, sem o compromisso de ter que filmar para a gente fazer o negócio muito concentrado. Não fiz isso ainda, é a primeira vez na minha vida, tenho 44 anos. Se isso daqui não te agrada, vai ver o vídeo do Zé Turbininha, mas pelo amor de Deus, deixa eu fazer do meu jeito. E pelo menos tenta entender. Você que gosta dos nossos vídeos, tenta entender qual é o princípio geométrico por trás disso. Então essa é a primeira medida que eu estou tirando, ó. Eu estou usando o paquímetro apoiado aqui, não assim e nem assim, de uma forma bem apoiada no pratinho da válvula e apoiado na régua da mesma forma. A gente já tem então um primeiro número. Esse número ele significa simplesmente a distância daqui até essa superfície, ainda apoiado na régua e medido de uma forma relativamente grosseira, tá? De uma forma que você também possa fazer na sua casa. Essa primeira medida deu 12. O que eu vou fazer agora? Folga zero aqui na vareta. Eu vou girar a polia até o momento, a Bianca vai ficar mostrando aqui, até o momento que visualmente a válvula para mim pareça o mais pressionada possível. Tem um detalhe, se você tem o folheto do comando de válvulas que você está usando, as especificações técnicas dele, você consegue calcular exatamente, vamos dizer, a metade do levante que você vai ter aqui com o balancinho. Então você consegue fazer isso daí sem fazer os testes que a gente está fazendo. Eu estou fazendo isso por quê? Porque a gente está com o motor já montado, não foi a gente que montou, então eu acredito que é o caso e está dentro daquela proposta quando a gente desceu o motor da Kátia e eu conversei com o Rodolfo. A gente quer fazer o máximo de otimizações sem, no entanto, abrir o motor. Olha lá, está abaixando, abaixa mais um pouco e de repente, olha lá, ele está o mais baixo possível. Agora, olha lá, ele vai começar a subir de novo. Então eu volto para o ponto onde ele ficou o mais baixo possível. Eu sei por quê? Porque eu já marquei na polia ali ontem à noite, eu e a Bianca. Então a gente vai vir aqui, apoiar a régua da mesma forma, tá? Ontem a Bianca segurou a régua para mim exatamente na mesma posição, então a gente tem números mais precisos do que aparentemente, e a gente fez várias vezes, do que vai aparentar aqui. Essa é a segunda medida que você vai fazer. Primeiro valor 12, ela totalmente fechada. Segundo valor, ela totalmente aberta, 2,5. A diferença entre esses valores, o que não corresponde à abertura da válvula, porque a gente está pegando, além de estar pegando em ângulo, a gente está pegando na borda do pratinho ali, grosseiramente deu 9,5. Provavelmente o levante ele pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu não estou preocupado com essa informação, eu estou fazendo isso da forma mais prática possível. Se você pegar, e como a gente considerou nessa situação aqui, que na metade do curso da válvula
O ideal seria que a gente tivesse o parafuso completamente reto. A gente precisa saber exatamente qual seria essa referência. E mais uma vez, é nada melhor do que a gente virar a polia para lá e para cá até encontrar a altura média aqui. Como é que você vai encontrar essa altura média? A gente vai dividir 9,5 por 2. Vai dar 4,75. Mas a gente tem que somar esses 4,75 com o resultado dela completamente aberta. Tá? Que ela não zerou, ela ficou 2,5. Então a gente já somou 4,75 com 2,5, 7,25. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o paquímetro, vou ajustar ele aqui 7,25 e a gente vai lá no motor. Aqui eu e a Bianca ontem a gente já fez várias marcas. Ponto morto superior é onde a gente pegou a medida 12, tá? Essa seta forte apontando para baixo foi onde a gente conseguiu a máxima abertura da válvula, tá? Que foi exatamente nesse ponto. Então agora a Bianca vai mostrar aqui, paquímetro ajustado para 7,25, tá? Eu vou apoiar ele aqui, agora eu vou exigir o resultado oposto. O que eu vou fazer? Eu vou virar a polia do motor até que a válvula... Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo, a Bianca vai tentar mostrar aí. Até que a gente consiga chegar na marca. Pronto, eu consegui. Aqui eu estou segurando grosseiramente o paquímetro, tá? Mas ontem a gente fez isso daqui a 4 mãos e ficou bem melhor. Então aqui eu tenho 7,25, que é teoricamente a metade do curso da válvula. Aqui a Bianca vai mostrar. A gente tem uma marca aqui de meio, apontada aqui mais ou menos para a carcaça. Lembrando que isso daqui não vai para pista, não vai competir lá na 24 horas dos Coxinha Racing, não é nada disso. Isso daqui simplesmente é para a gente dar umas voltas por aí, tá? Então a gente está simplesmente tentando otimizar uma coisa com os recursos que a gente tem. Então, teoricamente, se a gente agora está na medida certa e essa marca da polia vai ser o meu referencial para sempre agora, até que eu consiga ajustar, Bianca, você vai mostrar daqui, isso, você vai mostrar daqui para cá. Fica parada com a câmera, vocês vão observar que a haste da válvula ela desce mais ou menos nessa direção, tá? Mas que o parafuso ele tá mais ou menos assim. Ou seja, ele já passou da posição ideal dele, que seria essa, e ele já está atacando a válvula no outro sentido. Ou seja, a gente está com ângulos aqui. O primeiro ângulo está menor. Esse ângulo aqui, que eu estou fazendo com a chave, ele é menor. Esse aqui é o ideal. Esse ângulo é menor do que o secundário, que é esse daqui. Então, o que a gente vai poder fazer aqui? Não, lembrando que mexer no parafuso, nesse caso aqui, aumentar a folga ou diminuir, aqui não vai alterar a relação entre a rosca dele, a posição onde ele vai apoiar e vamos dizer, o restante da regulagem. Por quê? Porque simplesmente você imagina que você vai desrosquear, você vai ter 1 milímetro de folga ali, claro que o motor não vai trabalhar desse jeito, mas você vai continuar com a mesma geometria. Ou seja, eu estou pensando nisso porque eu vou precisar colocar aquela esferinha ali embaixo. Então isso daí vai me ocupar um espaço físico ali que eu preciso prever como é que a gente vai fazer. Bianca, afasta um pouquinho. O parafusinho esse aqui, ó, chega mais perto. O parafusinho ele está nesse ângulo ali, na metade do curso da válvula. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer alguma coisa que com o mesmo acionamento da válvula deixe ele assim. Então a Bianca vai mostrar aqui na minha mão o que a gente vai fazer, o que a gente fez ontem empiricamente para ver qual seria o resultado. A gente precisava de resultados bons para poder mostrar qual é a nossa experiência para você. De novo, Coxinha Racing, a gente está simplesmente compartilhando nossa experiência na otimização desse motor, tá? A gente vai colocar os calços que vieram naqueles balancins, porque se a gente imaginar que ele está assim agora, se a gente levantar ele um pouco, aquela folga que a gente tinha regulado, ela vai aumentar. E aí você vai fazer o quê? Aí sim, quando você fizer esse ajuste, provavelmente o parafusinho vai levantar. Vamos lá fazer isso, Bianca. Ó, eu vou tirar o eixo de balancins
Sempre que eu for tirar o eixo de balancins, a Bianca não vai ficar mostrando todas as vezes, tá? Porque ontem a gente tirou um monte para ter uma base do que a gente poderia mostrar para vocês, e sempre aqui polir a ponto morto superior, pra gente não ter aqui uma pré-carga na hora que a gente for montar, e ainda a gente conseguir tirar, deixar ele com folga zero. Olha, eu coloquei 2 calços. Deixa eu pegar eles aqui, Bianca, não para. Eu peguei 2 calços aqui, ó, iguais esses que estão aqui na minha mão. Eles têm grosseiramente, tá? Eles têm grosseiramente 1,5 mm. 1,5 mm os dois juntos, bem grosseiramente, que eu não tô enxergando direito. Se você observar, eu não mexi no parafusinho de regulagem, a folga ficou o dobro disso. A gente tem uma folga enorme ali, de provavelmente uns 3 milímetros. E por que isso? Porque você levantou o ponto de apoio, tá? Que tecnicamente é conhecido como fulcro. Você levantou o ponto de apoio da alavanca, então você tem, vamos dizer, você levantou, se você imaginar isso daqui uma parte fixa, você levantou 1,5 mm o fulcro, você levantou 1,5 mm desse lado, 1,5 mm desse lado. Na prática, como a gente só faz a regulagem desse lado, você teoricamente ganhou 3 milímetros aí. Isso, a grosso modo, é só para você visualizar essa situação. Imagina que você calçou ele, o mesmo calço que tem aqui, você levantou aqui, então a folga dobra aqui. Eu coloquei um calço grande, tá? Eu coloquei um calço grande para ficar alguma coisa mais ou menos óbvia. Agora eu vou girar aqui até a gente praticamente tirar a folga. Pronto. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai virar o motor até ele chegar na marca de metade do curso, que é quase no 180 graus. Tá aqui. E agora a Bianca vai mostrar. Bem daqui, Bianca. Então, agora a gente percebe que apesar da gente ter apertado muito o parafuso, tá? Muito mais, porque a gente tem espaço para isso. A gente apertou muito o parafuso, a gente conseguiu que ele ficasse, pelo menos no visual, quase que talvez ele esteja um pouquinho assim ainda, tá? Pelo menos da onde eu estou olhando. Talvez ele esteja um pouquinho assim, mas certamente tá bem melhor do que estava. Só para tirar uma dúvida, vieram 2 calços para ficar embaixo de cada um desses negocinhos aqui. Vamos fazer um teste e vamos colocar 3, só para ver se isso daqui muda. Vira um pouquinho mais para cá, de assim, isso. Aí tá perfeito. A gente tá com 3 calços aqui embaixo, tá? Depois a gente vai tirar a medida certinha, porque se a gente for ficar com eles mesmo, 3, 6, 9, 12. Eu só tenho 8, faltam 4 calços, ou seja, eu vou ter que ir lá no seu Virgílio explicar qual é o meu problema. E ele vai, sem dúvida, trazer a solução pra gente. Agora, pra mim, no visual, a gente tá quase lá. O que a gente tá fazendo quando a gente calça o fulcro, o eixo de balancins, é colocando uma relação direta entre essa parte, esse ponto, e a vareta. Da mesma forma que eu coloco o calço aqui de 1 milímetro e a gente ganha 1 milímetro aqui, um aqui, acaba se tornando 2, eu poderia muito bem modificar o tamanho da vareta, e isso muitas vezes é necessário, e não particularmente no caso desse motor, que esse motor ele não tem calços embaixo das camisas, é um motor com o curso do virabrequim original, ele não tem grandes ou nenhuma modificação estrutural no cabeçote. Então a gente consegue de uma forma econômica manter a mesma vareta que a gente tem e conseguir, vamos dizer assim, o ângulo ideal que ele vai dar aqui, ó, que ele vai formar nesse triângulo, nessa inclinação aqui, porque cada vez que você levanta esse ponto, você vai inclinando essa parte da alavanca e inclinando a próxima também, porque a próxima ela tem um furo que, na verdade, quando esse furo ele ficar paralelo com a haste da válvula, você achou a posição certa. Apesar da gente estar fazendo isso de forma visual,
eu acredito que vai ser bem... a gente vai chegar bem próximo de um bom resultado, tá? Então, uma outra coisa que você poderia fazer, pô, Tonela, você colocou 2 milímetros de calço aqui. Sim, eu coloquei 2 milímetros de calço. Eu poderia ter colocado, no lugar de ter colocado um calço aqui, ter colocado uma vareta maior. Mas é difícil você arrumar uma vareta maior. Você teria que comprar um jogo de varetas próprio, cortar a vareta no tamanho certo. Se você errasse para menor, você perde o jogo de varetas. Então, pra gente que estamos fazendo pequenas modificações em casa, esses calços são praticamente uma bênção. Então a gente tem que continuar usando o calço. Como último teste, só para a gente ver se dá uma diferença visual lá, eu vou colocar mais os últimos calços que eu tenho, mais um embaixo de cada apoio do eixo de balancins. Coloquei o quarto calço, vamos ver se não vai ficar excessivo. Tá, eu acho que não. Mais um pouquinho. Pronto, apertou. Agora eu vou virar até a metade do curso da válvula. Virei até a metade do curso da válvula. O que você acha daí, Bianca? Eu acho que tá certinho agora. Tá, eu acho que tá certinho. Agora imagina a seguinte situação. Suponha que a gente encontrou aqui a relação perfeita entre o número de calços e o tamanho dessa vareta. Poderia ser o contrário. A gente poderia ter, no lugar de ter colocado esse monte de calços aqui, a gente poderia ter cortado um pedacinho da vareta para ela ficar um pouquinho mais para baixo. O problema é que se a gente cortasse, você mudaria completamente o ângulo. Se você cortasse a vareta, você conseguiria alojar a esfera aqui, mas ao mesmo tempo você nunca você teria o ângulo certo. Por outro lado, se para compensar isso daqui, você tivesse, no lugar de ter colocado os calços, você tivesse colocado uma vareta um pouquinho maior, você teria tido problemas aqui também. Então agora, só para finalizar o nosso raciocínio, o que a gente vai fazer? Eu vou soltar os balancins e a gente vai colocar o parafuso esférico para ver se ele regula direitinho. Tá montadinho, olha, eu tenho uma folga, eu recuei o parafuso ao máximo, porque às vezes você pode estar com ele folgado ou com ele apertado, então não dá pra gente deixar ele só com o 0,10 que a gente vai manter, tá? Então aqui ele tá com 1 milímetro, o que é excelente, porque aí a gente consegue regular aqui. Tonela, você tá apertando o parafuso? Eu tô desregulando o ângulo dos balancins? Teoricamente não, porque aquele ângulo você conseguiu determinar com o parafuso ele daqui até aqui embaixo. Então quando você manteve essa inclinação mágica do eixo de balancins, foi quando você conseguiu, ainda que o parafuso tivesse que entrar mais aqui embaixo, que quando você tivesse na metade do curso ele tivesse numa linha paralela com a haste da válvula. E vamos girar agora, pode ficar mostrando. Vamos girar para ver se aparece. Espera aí. Olha lá. Espera aí, Bianca. Dá uma parada. Tava virando ao contrário. Nem corte isso daí, Bianca. Ó, voltando aqui. Ponto muito superior. Tô girando o motor ao contrário, ó. Porque a gente tava na fase de combustão. Então se eu tava girando o motor no sentido normal, explosão, nenhuma válvula abria, por isso que eu me perdi. Agora eu tô voltando o motor, vamos dizer, ao contrário. Então a válvula de admissão tá abrindo, porque ele tava aqui em cima, agora o pistão tá descendo e a válvula de admissão tá abrindo. Até exatamente aqui. Para o nosso motorzinho, eu acho que a gente não vai conseguir nada melhor do que isso daqui, tá? A gente não vai conseguir nada melhor do que isso daqui. Tonela, por que você começou com a vareta um pouquinho mais comprida? Eu vou explicar. Porque com a vareta um pouquinho mais curta, apesar dela ser só 1 milímetro mais curta, ficava legal só com 2 calços. Tá? Ficava legal só com 2 calços aqui no eixo de balancins. Você conseguiu o ângulo perfeito com o parafuso original. Qual que era o problema e o grande problema? Você não tinha espaço
aqui para colocar, para alojar essa parte esférica. Para alojar essa parte esférica. Então a gente precisou fazer isso. Tem um detalhe. Lembra quando a gente montou o teu motor, Bianca? Que eu girei o motor para ver se ia pegar a tampa de válvulas aqui. Não pegou naquele, mas a gente tava só com 2 calços e não tava com esse balancinho diferenciado. Agora, provavelmente ele pegaria. Então, como o Rodolfo já sabe disso, ele já falou para mim: Tony, vou te mandar um jogo de tampa de válvula de alumínio. Escolhe qual que você quer. Aí a gente escolheu a que a gente vai colocar aqui agora. E por que ele mandou aquela? Porque ele falou, pô, senão vai pegar aqui. Então que isso fique simplesmente como uma observação. Se você precisa de uma consultoria do pessoal de Fuscanet, e às vezes você vai usar um balancinho desse, talvez perguntem que tipo de tampa de válvula você está usando. Ah, eu estou usando a tampa de válvula original. Quando eles falam que pô, mas é melhor você colocar uma de alumínio, não é que eles estão querendo vender coisas, é porque eles têm muita experiência com motor. Eles sabem que se você montar uma tampa original aqui, você vai ter problema. E o jeitinho brasileiro é o que? 2 juntas embaixo da tampa original, aí começa um vazamento. Eu acho que se você está nesse nível de fazer esse tipo de modificação, esse tipo de ajuste, você merece, é o que o Rodolfo falou para mim, você merece uma tampa de válvula diferenciada. Vamos pegar lá para mostrar, Bianca. Tirei os 2 parafusos M8 que originalmente estavam aí. Aqui a gente vai colocar esses 2 espaçadores M8 também. E por quê? Porque se você sempre reclamou daquela mola que ficava aqui, você quer um desse pra Kombi, né? Pode falar a verdade. Quero. Fala aí, Rodolfo, aí. Ó. Então aqui, pra você não usar mais aquela mola que dá muito vazamento, você vai usar uma junta que vem no kit. Olha que coisa bonita, Bianca. Tá? Não tá completo aqui o kit. Ele tem 2 retentores de borracha que você vai colocar aqui no momento de apertar os parafusos. Mas aqui você apertou os parafusos, acabou o problema. Tá? Você tá com um motor aí absolutamente esteticamente bonito. A tua tampa de válvulas original não vai ficar sendo judiada por um eixo de balancinhos aí fora da posição, tá? Mas infelizmente a gente não pode montar agora. Hoje é sábado à noite, então não adianta. O seu Virgílio deve estar pescando. A gente vai lá na segunda-feira de manhã, ou ele ou Everton vão fazer pra gente. O que a gente vai precisar? Eu poderia pedir para vir direto de Montevidéu, porque o Rodolfo vende um monte de calço, mas eu tô com pressa, então eu prefiro correr lá no seu Virgílio, e aí eu vou pedir, vou ver se ele faz um calço aí pra mim na medida total aí que a gente vai estimar agora. Um detalhe, a gente usou 4 calços, estou desmontando, mas eu vou falar isso. A gente usou 4 calços aqui com uma vareta nova da Aplique Resolite, tá? E no nosso motor ficou perfeito. Eventualmente no seu motor você pode precisar de uma vareta um pouquinho diferente, um pouquinho menor, pode precisar de 3 calços, de 2 calços. Isso não tem como a gente saber, mesmo porque quando você vai usinar as válvulas, elas ficam a essa altura aqui, ficam um pouquinho diferente. Por isso que não existe uma receita. Eles mandam os calços e torcem para que você seja feliz, mas não necessariamente você vai dar certo logo na primeira vez, tá? Então, o que poderia ter acontecido aqui? Encontrei os calços certos, a altura de calços certos para minha vareta. Você tem aqui um par que no momento que você acertar, você descobre o ângulo mágico do balancinho, que quando ele estiver na metade do curso, ele vai te dar o paralelismo que você precisa do parafuso com a haste de válvula. Pô, não, Tonela, tinha feito igual você fez, só que o meu parafuso esférico não cabe, não tem aquela folga. Tá bom, calma, fica tranquilo. Desmonta e você tira mais 1 milímetro daqui para ver se cabe. Não, Tonela, já fiz isso. Aqui já deixei rente o limite que você pode deixar da segurança. Mostrando de lado agora, Bianca, mostra esse daqui. Aqui eu tenho mais 1 milímetro para tirar, ó, porque ele pode ficar rente nessa linha aqui, tá? Que é onde vem o furinho de lubrificação. Se você comer demais, você fura a veia rainha dele aqui e aí você perde o balancinho.
tá? Então você tem que ter o limite aqui do bom senso no mínimo. Ai, Tonela, eu já esmerilhei o máximo que eu posso fazer, o máximo que eu posso. Não consigo montar com o ângulo certo que eu consegui. Aí o que você precisa fazer? Aí você precisa comprar uma vareta maior com o Rodolfo, cortar ela na medida, tá? Mas aí isso daí vai ficar para um outro vídeo, porque felizmente a gente não precisou cortar a nossa. Você vai precisar cortar a sua vareta e colocar mais um calço aqui. A partir do momento que você achou a relação entre a vareta e o calço que você tem aqui, essa relação geométrica, ela vai se manter, tá? Ela vai se manter, provavelmente não de 2 para 1, igual quando você calça aqui com 1, você acaba tendo 2 aqui de folga, e valeria o mesmo para a vareta. Então se você tem 1 milímetro aqui, corresponde que você possa tirar ou acrescentar 2 na vareta para compensar. Teoricamente é mais ou menos assim, mas é preferível você tirar a tua vareta, você fazer uma vareta regulável, que dessa vez a gente acabou não mostrando, mas certamente na próxima intervenção cirúrgica que a gente for fazer no motor, a gente vai mostrar uma situação em que você precise sim de uma vareta maior do que a original. Bom, então agora eu já estou desmontando aqui, Bianca, só um minuto. Agora eu vou pegar os calços aqui e vou estimar mais ou menos a altura que a gente vai precisar. Tudo bem? Que bonita. Você é muito educada. Olha, 4 calços aqui dá 3 milímetros exatamente. Então a gente... Tonela, posso colocar umas arruelas? Bom, o motor é teu, tá? Mas aí é a mesma coisa da tampa de válvula. Eu acho que se você tá nesse nível de capricho, não justifica você colocar uma arruela, porque a arruela vai ter uma área de apoio menor e certamente quando os balancinhos se movimentarem, a arruela vai ficar mordendo, martelando ali o teu cabeçote. Com o tempo isso tudo vai afrouxar e você pode ter um acidente terrível. Então, segunda-feira eu vou lá. O que eu posso pedir para ele fazer? Eu posso pedir para ele fazer só 2 de 3 milímetros de altura e manter esses 2 aqui no outro cabeçote. Não tem problema nenhum se a gente for fazer isso daí. Mas segunda-feira cedo ou de tarde? Não, de tarde é melhor que você tá aí. A gente vai lá no seu Virgílio para pedir para ele fazer. Bom, a gente está esperando agora a nossa visita lá no seu Virgílio para ele fazer os calços pra gente. Nesse meio tempo eu recebo a visita do meu grande amigo Dr. Saura, tá? Que está aqui. E eu tive a oportunidade de mostrar para ele o trabalho que a gente fez ontem aqui no motorzinho do Fusca da Kátia. E o que você achou, Saura? Pô, eu achei fantástico, eu nem imaginava que fosse possível fazer algo tão interessante desse jeito no motor do Fusca, né? Bacana. E eu só fiquei assim, por que você fez nessa válvula em específico? Por que eu fiz nessa válvula? Porque, na verdade, eu estou aqui no cilindro número 1, é onde a gente tem aqui a graduação da polia, seja dessa ou da original. Então eu preferi usar o cilindro número 1 para padronizar. A admissão simplesmente por conveniência minha, porque eu quis fazer a da admissão. Então aqui, como a gente está usando essa polia que eu te expliquei toda essa graduação aqui, ficou muito mais fácil para a gente usar essa marcação. E eu usei aqui o cilindro número 1. Tá. Vai fazer isso, claro, em todas as válvulas. Não precisa. Não precisa fazer em todas as válvulas, porque teoricamente o motor ele foi montado dentro dos mesmos padrões, vamos dizer assim, na parte de baixo. O came do comando de válvula ele vai ter o mesmo levante nas válvulas de admissão e o respectivo nas de escapamento. Os balancinhos têm também a mesma relação e as varetas são do mesmo comprimento. Então, a partir do momento que você encontra a relação ideal entre os calços e o comprimento da vareta, de forma que te atenda a você encontrar o ângulo certo aqui do balancinho, se você encontrar para um, teoricamente você encontrou para todos, ou na prática você talvez esteja numa diferença mínima, vamos dizer assim, em relação a um e outro. A gente tenta minimizar essas diferenças quando a gente foi na retífica, e a gente tentou manter todas as hastes das válvulas também na mesma altura. Mas infelizmente você não vai poder me ajudar hoje, porque a gente vai precisar encomendar
esse calço aqui com o seu Virgílio. Tá joia? Mas eu agradeço a tua visita. Eu vou desfrutar da companhia do Sauro ainda boa parte do dia, porque a gente vai ter um compromisso junto, mas que provavelmente mais pra frente vocês vão ter novidades aí. E agradeço pela visita, Sauro, mais uma vez. Eu que agradeço, e o pessoal sempre acha que eu venho aqui para poder aprender alguma coisa, né? Mas não é, eu venho aqui porque toda vez que eu venho, eu sempre tenho uma água com gás gelada me esperando na geladeira. Então eu venho por causa da água, não venho por causa dos motores, hein? Tá, mas ele me ajuda muito nos motores também, é muito gostoso a gente passar uma tarde aqui mexendo na parte mecânica e conversando a respeito. Obrigado, Sauro. Eu que agradeço, um abraço. Bom, a gente chegou aqui no seu Virgílio, eu tô falando com o Everton. Everton, obrigado por receber a gente. A gente sempre procura um motivo para vir aqui, porque é muito legal a gente ver as máquinas trabalhando e eles sempre ensinam alguma coisinha pra gente aí. Everton, hoje o que a gente vai precisar é o seguinte, eu tô com esse calço aqui, ele tem aproximadamente 0,75 de espessura, esse daqui provavelmente de aço. Eu preciso de um calço de 3 milímetros, de 4 na verdade, de 3 milímetros de altura, não precisa ser necessariamente de aço. Tá? Você veja o material que seja mais conveniente para você, que ele tem que servir de apoio aqui pro nosso eixo de balancins. Então, qualquer peça que pegue aqui, que distribua a carga aqui, o ponto de apoio da melhor forma possível, vai atender a gente. Certo. Beleza, a gente tem um alumínio aí, vamos trabalhar no alumínio que é mais fácil pra gente. Tá bom. Seu Virgílio, como que o senhor consegue definir pro torno andar sincronizado com a rotação ali? Aqui a gente faz a montagem da rosca, né, que você quer, e aí vai dando um avanço aqui. E o senhor faz a montagem como? Eu vi o senhor mexendo aqui. Aqui eu montei sem qualquer rosca. Tá bom. Montei, então aqui nós temos A, B e C. Certo. A, B e C. E temos aqui também que é aqui ele para e aqui ele vai, né? Certo. E essa é só a montagem, mas tem vários tipos de montagem, cada rosca tem uma montagem. Certo, então por exemplo, o senhor coloca no A aqui, se fosse o métrico ele pegaria... Se fosse o métrico seria aqui, né? O A seria nessa linha de cima aqui, tá separado aqui. Tá, tô vendo. O B aqui, sim. O C aqui, certo? E aqui é o que? Aqui é o passo da rosca? Aqui é o passo. Aqui é essa tabela aqui em cima. Entendi. Certo? Então se o senhor colocar no 1 aqui embaixo e no A aqui, o senhor consegue 4. No 4, isso. E aí por diante. Entendeu? Aqui é o que? É 4 milímetros? 4 milímetros de passe. Tá. Então cada volta completa do coisa ele daria 4 milímetros ali. Assim. Sim. Distância. E qual que é o mínimo que o senhor consegue fazer aqui? Eu tô vendo 1,5. Aqui 1,5. 1 é o mínimo aqui. 1 é o mínimo, né? 1,25. Então, por exemplo, se o senhor pegar aquele parafuso mais comum, M8, que é por 1,25, o senhor colocaria aqui no Isso, C. No C. E o 4. No 4. 4 no aqui embaixo. C. Então, aí, nessa situação, cada volta completa do torno, ele andaria a 1,25. Isso. É isso, né? Tá. Só mais uma dúvida, seu Virgílio. Aí a ferramenta que o senhor coloca para fazer a rosca, ela só tem que ter a pontinha no ângulo. Isso, adequada para fazer rosca. Certo. Que é essa que o senhor está usando. Isso. Mas ela faz qualquer rosca dessa daqui? Então, porque cada tem rosca ângulo, tem um né? ângulo. Sim. A métrica é 60 graus e a polegada é 55. Tá. Certo? Então, qualquer que seja o passo dela, a métrica é 60 métrica graus. Sempre é 60 graus. Tudo que seja métrica é 60 graus. Agora a polegada já é 55. Tá. O grau da ferramenta. Sim, aí se o senhor quiser vir aqui para polegada, como é que o senhor define aqui se é métrico ou polegada? É quase a mesma coisa, entende? Tá. Só vai mudar aqui que a métrica vai para dentro e para fora. Entendi. Aí o senhor muda aqui a configuração, aqui. tá? Ah, bacana. E mais uma dúvida, como que o senhor sabe até quanto que o senhor vai aprofundar aqui para fazer uma determinada rosca? Então, aí tem se você fazer pela porca, você vai experimentar a porca. Sim. Né? E se for pela
pelo cálculo, você vai fazer um cálculo que dá X, Entendi. o fundo da rosca. Então o senhor passa várias vezes, Várias então vezes até chegar no pra ponto chegar no- que o senhor quer. É. Tá, Certo? entendi. Então quer dizer, esse conjunto aqui ele mexe sozinho quando ele está fazendo a rosca, o senhor não interfere, né? Igual Não, às vezes eu isso vejo o aqui senhor é- usinando alguma é. coisa, o senhor que controla. Isso, esse varão aqui Tá. é que ele faz a rosca, entende? Entendi. Ele engata ele aqui, então ele faz o percurso da rosca. Tá. Ah, muito legal. Ah, tá jóia, tá? Obrigado, seu Virgílio. Já deu pra gente entender como é que funciona. Muito obrigado. Então, já cortei esse material aqui. E agora a gente vai retificar ele, dar uma fresada aí. Vamos deixar com 3 milímetros aí, que é o que o Tonela tá precisando. Tá jóia. Vamos lá. A gente já terminou de fresar aqui, vamos ver se está na medida, como é que... Tá, e como é que você define a medida, por exemplo, os 3 milímetros? Você tem um controle da altura aqui Da altura aqui, que é da feito fresa. nessa Mostra aí. manivela aqui, ó. Eu tenho aqui no graduado a divisão de 1 1/10. Tá. Então, como eu já tinha medido e já vi que eram 2 décimos e meio que eu tinha que tirar lá, já fiz a correção aqui, então tá na medida. Já lá. tá na medida certinha. medida. E agora você vai mudar a posição. Vamos esquadrejar aqui para a hora que a nossa pecinha terminar, ela tiver num esquadro bem Legal, tá legalzinho, né? Vamos lá. Esquadrejar ela. Esquadrejou. Vamos, corte. É o seguinte, eu costumo usar um plastiquinho, eu vou encostar a minha ferramenta na parede aqui, dividir a peça, né? Para todos os furos sair bem no centrinho dela, ficar bem bonitinho, né? Faz uma estética aí. Fez a minha pecinha? Já que não fez isso. O Virgílio tá com encrenca, né? Então com aquela posição inicial da tua ferramenta, você vai só pela dimensão da peça você consegue achar o centro dela. Isso, acha o centro dela.
E esse pino que está na ferramenta é o quê? Isso daqui é uma haste retificada que tem exatamente 10 milímetros. Tá. Então eu uso ela como base para fazer sempre achar o centro das todas Legal. as peças. Ela fez uma marquinha ali na peça? Fez. Fez, né? Ela Quando encostou e... tá. Mano, então eu tô usando só o graduado aqui. Tá. Vamos ser 5. São 5. São 10. Então, pessoal, a gente achou já o centro da peça aqui e agora a gente vai fazer a furação. Vamos lá ver. Óleo diesel para ajudar no corte da ferramenta. Eu sempre uso óleo diesel no alumínio, né? Furo, rebarba. Agora a gente vai vir aqui, ó. Sem rebarba nenhuma. Aí, filho. Bom, certamente que pode ser tentador para alguns colocar uma arruela aqui e terminar o serviço mais rápido, mas eu acho que, igual a gente já comentou, quando a gente chega nesse nível de capricho, de fazer o blueprint, ângulo na sede da válvula, trocar o balancinho por um desse, não adianta você querer matar o serviço aqui e colocar uma arruela normal. Vale a pena você fazer uma pecinha dessa. Eu fico com vergonha vendo essa pecinha que ele fez pra gente, porque às vezes eu tento fazer alguma coisa assim em casa, sai toda torta, tá? E muito diferente dessa pecinha aqui, bem feita. Todas estão exatamente na mesma medida, com 3 milímetros exatamente de altura. Então eu quero agradecer o Everton. Obrigado, Everton. Valeu, Zanella. A gente adora vir aqui para ver as máquinas funcionando. E esse vídeo já está muito comprido, na verdade, então eu faço questão de finalizar ele aqui num lugar que a gente gosta demais, que é a oficina do Everton e do seu Virgílio. O contato dele está embaixo. Qualquer serviço de usinagem que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato direto com eles, e que certamente eles vão fazer o melhor possível para você. Eu tive a oportunidade de conhecer o serviço deles desde a época que a gente estava mexendo na caixa de direção da Combianca, e desde então eu tenho atormentado eles bastante aqui, e sempre sou muito bem recebido. Para vocês, muito obrigado por verem os nossos vídeos, espero que vocês tenham gostado. Particularmente eu gostei muito de ter feito esse vídeo em particular, porque ele foi quase que um desafio, tanto para mim quanto para a Bianca, e eu acredito que para vocês também vai ser uma boa, vamos dizer, uma boa fonte de aprendizado. Muito obrigado e até a semana que vem. Muito obrigado, Everton. Valeu, Zanella. Obrigado. Falou, pessoal. Até mais, hein?